se converter, venha se arrepender e se converter. A Bíblia ela é muito clara em falar que Deus é misericordioso e não permite que nós sejamos consumidos assim que nós erramos, assim que nós pecamos. A Bíblia diz: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. E isso é algo fantástico, porque o teu marido pecou contra você e principalmente contra o Senhor, quando decidiu abandonar a família, quando decidiu te trair, fazer escárnio da verdade de Deus sobre o casamento. Teu marido, tua esposa pecaram contra o Senhor. E a misericórdia do Senhor sobre a vida deles é a causa deles não terem sido consumidos até agora. É a causa disso. A Bíblia vai nos dizer a respeito disso. E nós muitas vezes achamos que porque eles estão vivendo uma vida lá e a vida deles até parece, entre aspas, feliz, parece uma vida boa, agradável, parece então para nós temos a visão de que Deus vai deixar essa questão impune, que o teu marido e que a tua esposa não vai sofrer as consequências dos seus atos. E isso é uma tremenda mentira. Isso não é verdade. A Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer, ninguém zomba de Deus. Aquilo que o homem plantar, o homem vai colher. E isso também é para a vida do teu marido, para a vida da tua esposa. E colhe aqui, nesta nossa vida passageira aqui na terra, e também colhe frutos para a eternidade. Sejam frutos bons ou maus. Seja a vida eterna ao lado de Cristo Jesus ou a vida eterna com dor e sofrimento. Vai haver uma colheita. E muitas vezes, teu marido e a tua esposa vão acabar colhendo a pior colheita possível, porque não chegam ou não chegarão ao arrependimento. É incrível. Nós falamos aqui 2 dias seguidos a respeito de como Deus age e os passos da ação de Deus na vida do cônjuge. Mas a gente precisa entender que muitos não chegarão ao arrependimento. E que estes que não chegarem ao arrependimento, por mais de Deus ter sido misericordioso e não tê-los destruídos na hora em que pecaram, ter dado tempo para que eles se arrependessem e ter agido na vida dessas pessoas, ainda assim, pode ser que eles não se arrependam, não cheguem ao arrependimento e sejam destruídos. E eu vou te dizer por que essas pessoas são destruídas. Muitas vezes elas vão viver no pecado, vão morrer no pecado e vão para o inferno. É triste a gente dizer isso, mas é uma realidade. Muitos dos cônjuges vão viver no pecado a vida toda e vão morrer no pecado. E se ele não se arrepender, Deus mata? Sim. Deus destrói? Sim. Há uma ira, há uma indignação divina para com a vida de todo pecador. De todo pecador. A prática do pecado, a prática do pecado faz com que a indignação de Deus se manifeste contra a vida do pecador. E enquanto o pecador não se converter dos seus maus caminhos, não se converter da sua prática pecaminosa, monstruosa, horrível, não haverá salvação para ele. E se ele não chegar a se converter com tempo hábil, haverá destruição para a vida dele. O teu marido sofre ou corre o risco de sofrer a condenação por conta dos atos praticados aqui. Porque a Bíblia diz que Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras. As obras horríveis que foram praticadas. Se não houver arrependimento, tem morte. Deus mata, sim. Deus é um Deus bondoso, amoroso, mas também é um Deus fiel, um Deus justo, um Deus que não compactua com a maldade, não tem por inocente os culpados. Deus destrói, sim. A Bíblia vai nos dizer, querido, e esse texto eu quero que você guarde na tua mente, que é o texto de Ezequiel, capítulo 22, 22, principalmente o versículo 30.
mas eu vou ler o versículo 29 para que você entenda um pouquinho da situação. Ao povo da terra oprimem gravemente e andam roubando e fazendo violência ao pobre e necessitado, e ao estrangeiro oprimem sem razão. Querido, isso é a vida do teu marido, tá? Essa é a vida da tua esposa, filho. A vida de que eles oprimem gravemente, andam roubando e fazendo violência ao pobre e ao necessitado, e ao estrangeiro oprimem sem razão. Ou seja, não tem uma razão para que eles façam isso. Somente o egoísmo próprio, somente o individualismo, somente a vontade pecaminosa, o desejo da carne é que os motivam a fazer isso, a oprimir, a causar violência contra quem não merece, contra quem não deve ser oprimido, contra quem deve ser amado, apoiado, cuidado, protegido, e eles fazem justamente o inverso. Contra estas pessoas, Deus se ira gravemente. E você sabe o que ele faz com essas pessoas? Se essas pessoas não mudarem o seu comportamento, se o teu cônjuge que hoje está te oprimindo, que hoje está te machucando, que está machucando os teus filhos, que está machucando a vida toda de pessoas que ele deveria cuidar, Deus vai destruí-los, Deus vai matá-los, sim. Vai haver morte na vida deles, sim. Vai haver destruição na vida deles, sim. E pior do que a morte física é a morte eterna, aquela de que ninguém escapa, nunca, jamais, eternidade após eternidade. E a gente não consegue nem mensurar quanto tempo seja a eternidade, mas pode apostar que nem se compara aos 70 a 100 e pouquinhos anos de vida aqui na Terra. Não, é muito mais do que isso. É além da nossa imaginação. O versículo 30 vai dizer: e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse. Porém, a ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação com o fogo do meu furor e os consumi. Fiz que o seu caminho recaísse sobre a sua cabeça, diz o Senhor Deus. Entenda aqui que Deus não está dizendo que Ele destruiu, que Ele fez com que fossem consumidos porque Ele é um Deus ruim. Não, porque Ele fez com que os próprios caminhos, as próprias atitudes erradas sobreviesse sobre o povo, viesse destruição sobre o povo pelos seus próprios atos, não porque Deus é ruim, porque o povo é ruim e sofreu a consequência dos próprios atos. Seu marido será destruído, sua esposa será destruída, não porque Deus é ruim, não porque Deus não quer que eles sejam salvos, mas porque as atitudes deles são perversas, e atitudes perversas têm um final trágico, tem um final de destruição, tem um final de morte. Deus mata mesmo. Mas aqui tem um ponto de relevância. Aqui tem um ponto muito importante. Que Deus destruiu porque eles eram ruins e ninguém se interpôs entre ele, Deus, o próprio Deus, e o povo. Por isso Deus destruiu. Teu marido nunca chegará ao arrependimento se você desistir dele. Se ninguém orar e interceder pela vida dele, seu marido não chegará ao arrependimento. Sua esposa não chegará ao arrependimento se você não interceder, se você não clamar e se ninguém mais clamar por eles. Eles serão destruídos. A Bíblia está dizendo no versículo 30 que Deus buscou dentre eles um homem, que estivesse tapando o muro, estivesse na brecha entre Deus e o povo, para que Deus não destruísse, mas Deus não acha ninguém. Então muitas vezes você pode estar pensando: pastor, mas e se eu deixar de orar pelo meu marido? E se eu não orar pelo meu marido? Se você não orar pelo teu marido, querido, e ninguém mais orar por ele, ele será destruído. Ele nunca chegará ao arrependimento e vai haver
destruição. Pastor, eu conheço casamentos que são restaurados e ninguém orou. Não, alguém orou. Pode não ter sido ele, pode não ter sido a mulher, mas alguém intercedeu. Alguém tapou a brecha. Alguém entrou no espaço perante Deus e a vida do marido, ou a vida da esposa, ou a vida do casal. Alguém tapou essa brecha. Porque se essa brecha não for tapada, o que vem é destruição e morte. Destruição e morte. Não tem arrependimento, tem destruição e tem morte. Só vai ter arrependimento se você orar. Só vai ter vida se você orar. Se você não orar, querido, e ninguém mais orar, tem destruição. Tem destruição. Aí você pode dizer, então, pastor, eu não vou orar, vou deixar para a mãe dele orar. Ok. Se a mãe dele orar, tá tudo bem. Mas e se a mãe dele não orar? A Bíblia vai dizer assim, você que pode fazer o bem, faça. Porque se você não fizer, você também está pecando. Quem pode fazer o bem, faça. Não espere pelo outro. Não espere para que haja uma outra pessoa para interceder pela libertação do teu marido, pela libertação da tua esposa. Você pode orar, você pode interceder, e interceder e orar é fazer o bem. Mas se você não fizer, mesmo podendo, você também será culpado. Você também estará errado. A palavra de Deus em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, diz que nós devemos cuidar dos nossos e principalmente dos da nossa família. Porque se a gente não fizer isso, a gente nega a fé. A gente acaba negando a fé se a gente não faz isso. 1 Timóteo capítulo 2 também, versículo 1 vai dizer que antes de tudo, rogo para que ores por todos os homens. Se é para orar por todos os homens, imagine para as pessoas da tua família, imagine para o teu marido, imagine para a tua esposa. Para encerrar, eu quero reforçar isso. Teu marido precisa chegar ao arrependimento. Tua esposa precisa chegar ao arrependimento. Se eles não chegarem ao arrependimento, eles serão destruídos, serão mortos e irão para o inferno. E para que eles cheguem ao arrependimento, Deus está buscando você para orar por ele, você para interceder por ela. Se você não se colocar na brecha, vai haver destruição sobre a vida dele. Ele nunca chegará ao arrependimento, ela nunca chegará ao arrependimento e a destruição vai acontecer. A morte vai chegar para a vida dele e para a vida dela.